É simplesmente inaceitável o nosso dia a dia, né? O dia a dia do São Paulino, do São Paulo, está ficando cada vez mais inaceitável, cada vez pior, cada vez mais humilhante. E agora nós temos uma fala aqui do presidente do Fortaleza, o Marcelo Paz, que eu vou mostrar aqui para vocês. São Paulo está, acredito que a maioria de vocês já sabe, São Paulo está disputando, né, interessado no Wellington Rato. Que interessa o São Paulo é o Fortaleza. Aí a gente escuta, né, que o São Paulo tem muito interesse. Aparentemente o Wellington Rato quer vir jogar no São Paulo, quer muito. Só que aparentemente a proposta do Fortaleza agrada mais o Atlético Goianiense. E o Marcelo Paz deu uma fala que destrói o São Paulo, né, que humilha esse São Paulo. E pelo que nós entendemos, é de acordo. As pessoas, hoje os outros, né, outros personagens como dirigentes, presidentes, jogadores de outros clubes falam coisas do São Paulo que tem fundamento em algum momento, mas que o nosso presidente, o nosso diretor de futebol, nossa comissão técnica não está preocupada, né? Não está nem aí pelo que é falado do São Paulo, pelo que estão falando, como estão tratando o São Paulo, e não estão nem aí e continuam fazendo e continuam tendo os mesmos erros, continuam insistindo nos mesmos fracassos, destruindo o São Paulo todos os dias. E a coisa aparentemente só piora, né? Nós temos essa diretoria que está aí, essa diretoria vigente, que é sim a mesma diretoria, não dá para separar o Casares do Leco, a gente sabe da chapa lá que aparentemente é mais do mesmo, então não adianta esse negocinho deles falarem, mas isso foi na outra gestão, o Daniel Alves foi na outra gestão, isso foi no Leco, isso foi no Aidar, isso já não adiantam eles falarem, nós já sabemos que é a mesma gestão, talvez de uma forma diferente, mas é a mesma coisa. Agora nós estamos com um problema, um dos maiores problemas da história do São Paulo, que foi a rotatividade de técnicos, mas agora não consegue nem identificar, porque diante do que eu penso ou vocês pensam sobre Ceni, Crespo e Diniz, nós temos que perceber que nenhum deu certo no São Paulo. Então agora esse negócio de técnicos incompetentes que não estão dando certo, isso aí está muito presente no São Paulo hoje em dia, coisa que a gente vê que em campo não resulta em nada, né? Coisa que parece que agora é um novo sintoma dessa gestão de contratar técnicos que não funcionam para o São Paulo, não dão certo para o São Paulo. A entrevista, por exemplo, com o Crespo, independente da pessoa que é o Crespo, nenhum trabalho deu certo, nem do Diniz, nem do Crespo, nem do Ceni. E aí agora nós temos uma continuidade errônea do Rogério Ceni, né? O cara, quando ele eu não estou nem falando dos resultados, tá? Não estou nem falando de todas as derrotas que nós tivemos, de tudo que foi ruim pro ano de 2022, para a temporada de 2022 do São Paulo. Estou falando pelo que nós vimos do time jogando, que ele não montou, que ele não fez simplesmente não fez o trabalho com alguns jogadores, por exemplo, com o Andrés Colorado. O cara falava que precisava de volante alto, nem colocou o Andrés Colorado para jogar. Isso é só um exemplo, tá? Aí ele fala que ele só quer jogador rápido, jogador de físico, jogador, né, com uma forma física excelente, e mostra interesse em renovar com o Rafinha para colocar na zaga. Então não é pelos resultados ruins que o Rogério teve que, para mim, ele já estaria fora do São Paulo há muito tempo. É pra gente ver a falta de lógica, a falta de coerência, um trabalho muito ruim que ele faz como técnico de São Paulo, não só na gestão do elenco, mas das convicções, das características que ele tem como treinador de futebol. E aí um cara que mostra tudo isso, que meramente não teve um ano para montar um time e não montou nada, não entrega nada, não entregou nada, ele foi meio que promovido no São Paulo, que agora ele não passa a ser só técnico, ele passa a ser manager de futebol. Então tudo isso é uma coisa inaceitável, é um sintoma, né? É um sintoma muito claro de um dos porquês nós estamos nessa fase horrorosa, sendo humilhados dia após dia, tanto em campo como fora de campo. E as coisas se perderam de uma tal forma, né, que o nosso manager aí, nós não sabemos mais de que tipo de jogador que ele gosta, né? Nós vimos ele fazer, né, ele olhar somente para alguns jogadores do elenco, como
Igor Gomes, ele olhou demais. Nestor, Sara, a gente sabe que ele olharia, que ele é um cara que ele gosta muito. A gente viu até que uma coisa, né, bem duvidosa, né, bem feia, na minha opinião, do Rogério Ceni, uma certa preferência por alguns jogadores, não fazendo o trabalho com alguns outros jogadores que estavam, que independente de se ele gosta ou não, do perfil que ele gosta ou não, isso para mim prejudica diretamente o São Paulo, tanto em campo como em ativo, né? Falar, Tidico, mas ele não pediu o jogador, ele não queria colocar e tal. Beleza, se ele não pediu, então não fala que ele quer o bem máximo do São Paulo. Porque se ele não coloca caras como Nahuel Bustos, Nahuel Ferrarese, Nicão, o Patrick, a gente sabe tudo o que aconteceu. Se ele não coloca jogadores contratados pelo São Paulo, André Anderson, caras que até, mas esse daí veio de graça e tal, mas caras que estão lá, ativos do clube que estão lá, que o São Paulo só está pagando salário. Se ele não coloca esses caras para jogar, ele prejudica o São Paulo financeiramente, porque o São Paulo, uma hora irá precisar negociar esses caras, se livrar, dando certo ou dando errado, o São Paulo precisa vender. Então, além dele fazer além dele ter esse problema muito grande no trabalho, né, com os jogadores, nós vemos que meramente ele não consegue nem montar o time. E aí nós estamos aqui ouvindo a fala do Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, que ele falou em cima do São Paulo, né? Ó, eu vou ler aqui para vocês, é bem rapidinho, é um trechinho bem curto para a gente poder discutir legal realmente o que está acontecendo com o São Paulo. Ele fala assim, ó, eu lembro assim, quando a gente, abre aspas, tá? Eu lembro assim, quando a gente estava ainda lá atrás, em 2019, 2020, com o Rogério, com a dificuldade de comprar um jogador. Ele era muito criterioso sobre qual jogador trazer. A gente sabe que o Rogério tem um gosto bem peculiar para jogador, né? Às vezes não tinha o dinheiro mesmo. A gente já teve uma facilidade maior em 2022. Rapaz, Rogério ia gostar, viu? Falando do momento atual do Fortaleza, colocando o Fortaleza na mesma prateleira do São Paulo. E nada contra o Fortaleza, nada contra o Del Valle, nada contra Atlético Goianiense, nada contra Ceará, nada contra a América Mineiro, times que hoje bateram de frente contra o São Paulo nessa temporada e batem quando vem uma conversa dessa de contratação, que estão brigando pelo Wellington Rato, quando vem uma derrota a nível de título por esses times. Nada contra esses times, não estou falando que o Fortaleza, não estou falando de nenhum time específico aqui, de ser organizado ou se não é, eu estou falando, e o São Paulo? Eu estou falando do São Paulo. E o São Paulo? Olha o quão abandonado nós, torcidas, estamos com esses caras no comando do São Paulo. Aí ele continua. Rapaz, Rogério ia gostar, viu? Que a gente está comprando um pouco mais de jogador, né? Na época dele não podia comprar. Hoje a gente disputa jogador com o São Paulo. Falando dessa situação com o Wellington Rato. O jogador iria para o São Paulo ou para o Fortaleza? Isso é uma mudança de patamar. Antes isso nem se discutia. Ainda existe clubes que não disputamos jogadores. Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. Aí ele fala, também o Corinthians não dá para disputar jogador. O presidente aqui, ele humilha o São Paulo porque o São Paulo é deixado se humilhar, né? E nós sabemos que isso não é verdade. O que está acontecendo com o Wellington Rato é verdade. É verdade. Mas o que mais nos incomoda, nós que acompanhamos o São Paulo todos os dias, nós que sabemos, a gente que acompanha, a gente que vê tudo que está acontecendo no São Paulo, nós estamos vendo essa situação do São Paulo com o Wellington Rato, que não é problema nenhum você tentar barganhar, você tentar negociar um jogador, você tentar pagar mais barato, você mostrar desinteresse em algum determinado momento, você entrar em um leilão, nada disso é errado. Acontece que a forma como a diretoria fala em momentos oportunos, né? Porque só tem momentos oportunos. O Rogério, acontece tudo de errado, ele dá todas as desculpas quando ele perde. Essa diretoria fala que tá falido, fala que tá endividado. Eles são iguais, né, no discurso. Eles se apoiam em problemas reais que não se encaixam em momentos oportunos. Então essa história do Wellington Rato, ela é oportuna. O São Paulo não é isso que está acontecendo. Não está disputando o jogador com o Fortaleza. Até deveria disputar se esses caras que estão aí hoje, se esses caras que estão aí
se importassem com a saúde financeira do clube, se importassem realmente com o São Paulo, mas nós, torcedores, sabemos que por mais que eles falem que o São Paulo, eles vão chegar e falar, o São Paulo tá disputando, se o Casares chegar amanhã ou depois e falar, o São Paulo tá disputando pro Fortaleza, perdeu, até perdeu. Nós sabemos que isso não é verdade, porque nós acabamos de ver uma compra ridícula do Daniel Alves, tudo bem na área da gestão dele, mas nós vimos Orejuela, vimos a contratação de Éder, os valores, os salários, Miranda, Hernanes, William, Juliano Galopo, esses caras do Grupo City nós nem vimos por quanto, nós nem sabemos por quanto veio. Emiliano Rigoni, aparentemente 22 milhões. Então, essa história da dívida, essa história do dinheiro, essa história de que está disputando o jogador com o Fortaleza, não consegue comprar um John Vitor. É só quando convém. Nós sabemos que isso não é real. E aí nós estamos aqui a nível midiático, não falando do presidente do Fortaleza, tá bonito o trabalho lá que estão fazendo, não falando do presidente do Fortaleza e não falando dos outros clubes que estão batendo de frente com o São Paulo, porque meramente eles estão vendo a notícia, estão vendo a manchete de que o São Paulo, agora o que chega é que o São Paulo, se for comprar alguém por 8 ou 10 milhões, tem que parcelar em 5 vezes, que o São Paulo não vai chegar com o dinheiro à vista. Não conseguiu comprar o Mendonça. Tudo bem que esse Mendonça, valores absurdos aí no Santos, uma coisa ridícula pra mim, inclusive tem que sair fora. Mas isso não é real. Se o São Paulo perder o Wellington, digamos que o São Paulo perca o Wellington Rato pro Fortaleza, isso não é real, porque nós vemos que isso não é o que essa gestão mesmo tem feito. Com Juliano Galopo, Rigoni, vários. Eu não estou lembrando de todos os nomes, vocês podem me lembrar muito mais aí, todas as estapafúrdias, todas as coisas ilógicas, né? Todas as contratações, todas as negociações irreais, ridículas, absurdas que nós vimos em um time que fala que há muito tempo já está afundado em dívida. E lembrem-se, falido é diferente. Falido é quando você não tem mais nada, você não tem onde ou como captar dinheiro. São Paulo não é falido. São Paulo tem uma dívida grande e nem é tão grande assim comparada com Corinthians, Atlético Mineiro, Flamengo. É que, né, lá parece que a administração é muito melhor a administração, a gestão. Os nossos, para mim, não são capacitados de tirar o São Paulo de onde está hoje. Mas agora nós estamos sendo humilhados todos os dias por algumas coisas que estão falando e que a diretoria incompetente do São Paulo fala em alguns determinados momentos, mas nós sabemos que na prática do dia a dia que esse São Paulo enfrenta há alguns anos não funciona desse jeito, não é isso. Nós sabemos que se aparecer daqui a pouco um cara de 15, 20 milhões, o São Paulo compraria sim. Então é muito vexatório, é muito desanimador o que tem acontecido.